próximo palestrante é o Dr. Fernando, que está aqui com a gente. E a gente vai dar sequência a essa próxima atividade, gente, falando da meritocracia no programa de formação de atletas do CBC. Boa tarde mais uma vez. Eu vou começar contando para vocês rapidamente que eu tenho que recuperar o tempo do meu antecessor, que não foi muito feliz na mediação, contando a história desse atleta do basquete, Steve Smith. Esse atleta participou de 14 temporadas da NBA, foi medalhista, campeão olímpico, medalha de ouro em Sydney, do basquete, pelos Estados Unidos, entre outros títulos. E ele também é um dos 3 atletas que conseguiu o feito de, num quarto, em 15 minutos, né, 15 ou 20 minutos, me perdoe os basqueteiros, hein, mas num quarto ele conseguiu o feito de 7 arremessos de 3 pontos. São só 3 que conseguiram isso. E quando perguntaram para ele se ele lembrava do momento, como é que foi a conquista desse feito, ele disse que não se lembrava qual foi o jogo, qual foi a cesta que ele conseguiu fazer isso. Ele só lembrava de todo o esforço, desde que o pai dele, numa quadra de cimento, o incentivava com o basquete, os treinos, que ele disse que os treinos são muito mais duros do que os jogos. A gente pode pensar que o treino é uma coisa leve. Ele dizia que os treinos não têm torcida, não tem luzes, não tem música, não tem televisão, é só o atleta contra si mesmo, vencendo seus limites. E ele dizia, então, ele foi convidado pela universidade onde ele estudou, em Michigan, a Universidade Estadual do Michigan, para fazer agora, o ano passado, o discurso aos alunos de formatura, que estavam se formando. E ele disse que campeão sempre vai ter apenas um campeão, o segundo é vice-campeão. Mas que o atleta deve se preocupar em competir não apenas contra o seu adversário, mas principalmente contra si mesmo, no sentido de que a cada dia se tornar melhor. E ele, quando atingiu esse feito, ele lembrou de todas as vezes que ele treinava e dizia, hoje eu estou melhor, estou arremessando melhor, amanhã eu vou melhorar ainda mais. E o que isso tem a ver com meritocracia? É o que eu pretendo demonstrar para vocês agora. Que a meritocracia no CBC não tem como objetivo avaliar instituições, se o clube A é mais pujante ou melhor que o clube B, mas fornecer dados para que o clube se autoavalie, veja em que situação ele está, o que ele pode fazer para melhorar, ou seja, tornar-se melhor do que ele já é, e não apenas vencer o seu oponente. Esse é o princípio da meritocracia e da autoavaliação que nós vamos falar por alguns minutos. Antes de começar a falar na meritocracia, eu quero rapidamente fazer uma pequena retrospectiva. Afinal, nós estamos no nosso 9º seminário e nós já passamos, então, por outros seminários. Em Campinas, 2015, nós tivemos a avaliação das perspectivas, né, sobre o processo de descentralização dos recursos, da então ainda CBC. Depois, em 2016, nós tivemos em Indaiatuba a mesma avaliação e perspectivas, mas agora da política de formação que o CBC estava implantando. Depois, em 2017, também em Indaiatuba, nós fizemos, então, aquelas parcerias, então, os clubes, confederações e ligas unidos pela política de formação de atletas. Essa foi a temática. Depois, em 2019, foi então, planejando o ciclo olímpico, né? O ciclo olímpico de 2020 a 2024, foi feito isso em Campinas. 2020, né, foi virtual devido à pandemia, foi onde surgiu pela primeira vez, então, o termo meritocracia no ambiente do CBC. Depois, então, as políticas de formação e interlocução dessas políticas com o desenvolvimento de atletas olímpicos e dos clubes, nós vimos isso, então, em 2017, né?
O ano passado, aqui mesmo, nós fizemos, então, o planejamento dos clubes, esse alinhamento do planejamento dos clubes à estratégia do CBC, e hoje, então, nós estamos falando mais, então, especificamente da meritocracia. E a gente tem que estar atento aos novos cenários, né? E um exemplo disso que eu trouxe aqui é justamente essa nova determinação de que em 2028, em Los Angeles, nós teremos 5 novos esportes que estão aí, né? O beisebol e a sua versão feminina do softball, o cricket, o flag football, que é uma variação do esporte do futebol americano, só que com menos contato físico e o adversário tem que retirar aquela fitinha que o oponente carrega, e o lacrosse, né? Que é uma versão também de futebol, mas com um taco que tem uma redezinha para carregar a bola, e por fim o squash, né? Que tem que impedir o oponente de rebater a bola. Enfim, só para a gente ilustrar isso, de que a gente tem que estar atento aos novos cenários. Nós não podemos deixar de falar sempre, né, de como é que nós vamos fazer essa conversa, essa conexão de quem nós somos, do nosso planejamento estratégico com a meritocracia. Então, sempre é bom rever a nossa missão de formar atletas através dos clubes, como nós queremos ser vistos, né, referência na formação de atletas, né, o nosso propósito, que é o que nos move, inspirar para o esporte, e formar campeões, e os nossos valores, que são o norte, né? A nossa bússola, que baliza todos os nossos procedimentos. A ética, a transparência, a lealdade, o profissionalismo, o retorno social, o espírito olímpico e, é claro, o orgulho de ser CBC. Também nós vamos mostrar que essa meritocracia tem íntima relação com o nosso mapa estratégico. Ou seja, lá na nossa dimensão de formar atletas de alta performance e ídolos, e também no outro objetivo estratégico de fortalecer a marca e a imagem do CBC, tudo isso está relacionado com o que nós vamos ver da meritocracia. Isso, de certa forma, nós vimos de manhã, hoje, na palestra, né, as necessidades básicas dos clubes, né? O clube, né, no nosso país, precisa, né, de, basicamente, uma infraestrutura. É claro que as restrições legais do CBC não permitem as obras físicas, a sua própria construção de obras, mas, enfim, isso vai se manifestar nos materiais, nos equipamentos. Nós temos o treinamento, que é fundamental, e a formação de atleta. Não basta ter as instalações, ter os treinadores, ter treinamento, se não tiver competição, que é o que culmina. E esses 3 eixos, então, o CBC desenvolveu, né? Nós atendemos essas necessidades básicas com materiais e equipamentos esportivos, né, nesse eixo. Nós temos o nosso eixo dos recursos humanos, que proporciona as equipes multidisciplinares, né? E aqui eu coloco a nossa homenagem aí, em torno de todos os nossos técnicos de todos os clubes, simbolizado aí pela grande conquista do Praia Clube, do treinador Lucas Palermo, né, que, por coincidência ou não, é filho do nosso colaborador, do Elisiário, que conquistou a medalha de ouro. As meninas, né, do Praia Clube, a Ana e a Duda, conquistaram a medalha recentemente de ouro. Então, isso mostra a importância de uma equipe de treinadores e equipe técnica. E as competições, né? Os campeonatos brasileiros interclubes, que é o vetor, então, dessas conquistas. Esse nosso programa, ele também tem uma série de premissas, né? Que eu vou colocar rapidamente aqui para fazer essa conexão com o nosso programa. Então, ele é feito na forma de eixos, que é justamente para atender essas necessidades básicas dos clubes. A perspectiva é a da meritocracia, ou seja, quanto maior a eficiência esportiva, maior os benefícios que esse clube vai ter. Também os resultados esperados, né? Que lá no nosso mapa estratégico está lá, né?
atletas de alta performance e ídolos. Esse é o objetivo desse programa, incentivar isso também. Temos ainda também o limite, temos que obedecer a um limite orçamentário, né? Daí o nosso mantra dentro do CBC, né? Fazer mais com menos, está dentro dessa perspectiva também. Uma atuação tem que ser integrada, né? Hoje o CBC sente orgulho de estar presente em todas as unidades da Confederação do Brasil, né? Todos os estados têm um clube, ao menos um clube, né? Então isso garante essa rede nacional de clubes formadores. E o valor público gerado isso, né? O país recebe, então, resultados esportivos, né? E esses valores do esporte repercutem como modelos para toda a sociedade. E essa meritocracia, então, ela está no nosso programa e ela tem a palavra-chave resultado, né? O resultado é o grande mote da meritocracia, né? Eu até dizia recentemente que nós, os clubes são baseados em relacionamentos, né? Mas a meritocracia traz justamente a troca dos relacionamentos, que são importantes e permanecem, mas basicamente os resultados. O clube que tiver resultados vai ter reconhecido esse mérito e transformado isso em vantagens. Então, de que maneira ele vai ser avaliado? Através do ranking de clubes por esporte e por gênero, né? E também pelo quadro geral de medalhas do CBC. Eu sugiro fortemente que vocês assistam, não percam a aula de amanhã, onde esses dois critérios, que são a base da meritocracia no CBC, vão ser amplamente explicados e vocês vão ter a oportunidade de exercitar isso com atividades práticas. Então, não percam amanhã essa atividade. E esses indicadores, então, nós vimos a importância, hoje aqui, no nosso bate-papo, do autoconhecimento, né? Do clube saber onde está, para onde vai e como vai, né? Então, essas informações são importantes para medir a performance esportiva, né? Elas também servem para a avaliação do próprio desempenho. Identificam problemas, identificam prioridades a serem resolvidas e favorecem o aprimoramento da gestão como um todo, né? Além de que, outra palavra muito falada aqui hoje, né? Buscam, então, estimulam essa busca pela excelência. E, basicamente, esse é o mecanismo da máquina em andamento, né? O clube tem resultados esportivos, e esses resultados esportivos geram um benefício financeiro, consequentemente, a gente pretende que isso tenha um aumento na performance, né? E isso tudo é mediado no CBC, pelo nosso colegiado de direção, que temos aqui 13 ilustres componentes, que, através dos atos convocatórios, regulam a distribuição desses benefícios através dos projetos. Bem, encerrando, eu disse que eu ia recuperar o tempo do palestrante anterior, a matriz de bônus da meritocracia do CBC é muito mais do que um conceito. É uma lógica consolidada no sistema CBC, cujo objetivo é impulsionar os clubes, de maneira que os clubes saibam onde estão, onde querem chegar e, principalmente, como vão chegar.